Graças a Deus, a paz do Senhor, meus queridos, meus seguidores do canal da Bênção, oh glória a Deus. Já estou nesse canal da Bênção mais ou menos há uns 5 anos, 5 anos mais ou menos, e eu nunca me preocupei de estar pedindo assim, envia para outro, compartilha, passa para outros. Não, eu quero fazer esse pedido hoje. Após você ouvir, assistir essas mensagens tão abençoadas, eu oro às madrugadas para a obra de Deus. E também eu incluo nas minhas orações esse momento que eu me aplico aqui na palavra, uma mensagem curta, com bastante objetivo de atingir a vida espiritual de muitos irmãos e irmãs. Tem muitos irmãos lá do Ceará, Alagoas, Curitiba, Minas Gerais, São Paulo, Osasco, Santos, Praia Grande, São Vicente, Guarujá, muitos irmãos que me seguem e eles realmente me comunicam por mensagens agradecendo a Deus. E eu peço aos irmãos que conhecem esse canal, envia para outros, passe para outras pessoas. Tem pessoas que estão precisando dessa palavra de reânimo, em nome de Jesus, amém? Eu tenho aqui hoje uma mensagem muito importante, por isso que é necessário que vocês enviem para outras pessoas. Aqui nós temos um assunto sobre o dom de Deus, a bênção que é receber o dom de Deus e também o perigo depois que recebe. São duas coisas que precisamos tomar cuidado quanto a dons de Deus. Quando recebe é um presente. Nada no mundo depois da salvação, tirando a salvação fora, nada pode se comparar aqui na terra em questão de valores, de importância. Nada pode tomar o lugar dos dons de Deus. Eu estou aqui com a Bíblia aberta em 1 Coríntios, você é obrigado a colocar o óculos, né? No capítulo 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo, ele vai do 7 ao 11. Mas eu não vou ler aqui para do espaço de tempo. Aqui está falando de 9 dons que todos os crentes já sabem. O meu assunto não é falar, não é distercer aqui a questão dos 9 dons. Para que serve cada um? Não é bem isso por causa do tempo. Mas aqui nós temos 9 dons, que tem muitos irmãos, a maioria conhece essa passagem. Um dom no meio desses 9, ou todos, é de uma suma importância na vida do cristão, que a gente quase que não para analisar, que em parte é bênção e em parte é um perigo. Bênção porque você vai usufruir, vai usar. Aqui fala de dons, aqui fala dons de profecia, dom da palavra, dom da ciência, dom de curar, dom de curar. Inclusive tem o S, né? Plural, dons de curar. Tem vários sentidos, várias formas de Deus usar a pessoa com a cura divina. Aí vem operação de maravilhas. Quase ninguém fala sobre esses dons. Vem o dom da profecia, dom de discernir os espíritos. Tudo isso aqui, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 11, esses dons estão aqui. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o dom. Quando vocês vão para Jeremias, no capítulo 48, e versículo 10, isso aqui está relacionado aos dons também. Aqui fala assim, maldito aquele que fizer a obra de Deus
relaxadamente. Você sabe o que é maldito? Quem é que aguenta? Quem aguentaria ou quem aguenta o Senhor Deus pesar a mão sobre a pessoa? Não tem quem aguenta. Nós não temos condição de aguentar a mão de Deus sobre nós. Quer dizer, em parte recebemos o dom para trabalhar em prol do Evangelho, em prol do reino de Deus, em prol da igreja, a palavra, salvação de almas, curar os enfermos, profetizar, usar os dons de maravilha, sinais e prodígios, profecia, discernimento. São coisas preciosíssimas que não se consegue primeiramente com verdadeira renúncia. E a renúncia não é brincadeira, renúncia é preciso a pessoa se desaversar, sabe? Se desaversar todinho. Renúncia custa caro, caríssimo, caríssimo. Você, não sei qual é a sua idade, mas você já imaginou que até hoje ninguém conseguiu mudar você, mudar o seu gênio, mudar a sua natureza? Você mesmo já percebeu que nem todos conseguem se aproximar de você ou abrir um relacionamento social, um relacionamento de cristão, ou de amigo, ou de colega de trabalho, ou de escola, faculdade. Você mesmo percebe que você precisa de uma sensibilidade e não consegue. Então, a renúncia, ela tem que ser completa. Nenhum dom de Deus pode ser depositado em vasos, que somos nós, que ainda estamos carregados de alguma coisa que impede o Espírito Santo. Quem quer saber como está o seu estado de renúncia? Quem quer saber? Quer saber? Posso explicar. Você só descobre o grau da sua renúncia pelo tanto da amizade sua com o Espírito Santo. Então, fácil entender, né? O Espírito Santo, ele é melindroso, ele é puro. O próprio nome dele já fala, Espírito Santo, né? Se você chegar ao ponto de conhecer a sua amizade, que seria a intimidade, o grau de intimidade sua com o Espírito Santo, já é revelado o grau da sua renúncia. Então imagina que cada vez mais você renuncia, mais perto do Espírito Santo você chega e mais compenetrante ele se torna dentro das suas profundezas. Porque a palavra diz que o Espírito Santo, ele entra na divisão da alma e do espírito e discerne os pensamentos nossos. Você sabia que o Espírito Santo ouve pensamento? Por que o pecado da murmuração é grave e gravíssimo? Porque quando você chega ao ponto de precisar de um ouvido de alguém, porque a murmuração ela é assim. A murmuração não consegue ficar dentro da pessoa. A pessoa tem que ter um ouvido, tem que passar, ela tem que fazer alguém compartilhar com ela, com essa pessoa, o que está murmurando. E ainda é pior quando você não passa para ninguém, ainda é pior. Porque você fica com um pecado embutido, camuflado. Esse ainda é pior. Porque se você chega e alguém fala, igual Miriam, irmã de Moisés, chegou em Arão, o irmão dela, e disse algo sobre Moisés. Ela estava murmurando alguma coisa sobre o casamento de Moisés. No mínimo, ela pôs para fora o que estava camuflado.
E mesmo assim ela pagou com a lepra e só não morreu porque aquele de quem ela estava murmurando rogou a Deus misericórdia e Deus perdoou e salvou a vida dela. Mas ela ficou 7 dias leprosa e a lepra não tinha cura. Então, quando se fala que o dom de Deus é preciso ter renúncia, Deus não consegue encaixar, é um encaixe. Você conhece engrenagem, não conhece? Em tudo que você olha tem engrenagem. O carro que você anda, o relógio que você possui, tem uma engrenagem, aquilo roda. Então, o dom de Deus, ele tem que engrenar com a nossa alma, com o nosso espírito, com a nossa natureza. Os dois têm que andar juntos, o dom e você. Imagina que coisa gloriosa. Oh, glória a Deus. O dom de Deus encaixar certinho em você. Como que você vai ter uma profecia verdadeira, um dom de cura, que não vai ter doença para resistir à tua oração. Não vai ter demônio para resistir à tua oração, porque está encaixado. Esses dentes dos dons de Deus, você sabe que peças de metal, seja qual for o aço, quebra tudo. Se não tiver certinho encaixado, aquela peça quebra e é um aço muito duro. Agora, aquilo é aço e quebra. Já o dom de Deus, a graça que encaixa em nós, essa não quebra, jamais, porque se trata do céu, é Cristo. O dom é algo divino. Esses dentes da engrenagem, que é o dom que entra em nós, esse não quebra. Mas e esse aqui, ó? De que é isso aqui? Ferro, aço, bronze. Não, isso aqui é carne, isso aqui é barro. E eu pergunto para você, vaso dura para sempre? Quantos vasos você já não quebrou na vida e jogou para fora? Assim somos nós. Por isso disse o apóstolo Paulo que esse tesouro, que é os dons, são colocados em vasos fala você aí, fale aí, de barro. Ainda diz a palavra, porque Deus coloca tesouros preciosos em vasos de barro, para que não nos gloriemos, para que não nos gloriamos em nós mesmos, como se fosse exibir, ostentar o dom de Deus. E tem muita gente por aí brincando com os dons de Deus, achando que é uma propriedade. Não, isto aí vai ser prestado conta no dia do juízo. Olha o que está dizendo aqui, ó. Olha o que está dizendo aqui, bem forte. Maldito, Jeremias 48, versículo 10. Maldito aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Então observe que essa maldição é aquele que recebeu de Deus um dom e daqui a pouco está relaxadamente. Aí você pega lá no Google, no dicionário, é desleixo, é falta de zelo, falta de atenção. E também tem lá escrito que é uma preguiça. O que mais existe debaixo do céu na vida de milhões e milhões de crentes que têm dons de Deus, mas por conta da preguiça maligna, deixou o dom de Deus indo enferrujar. Agora, que preguiça que é essa? Não é uma preguiça do preguiçoso. Como é que explica isso? Eu vou explicar. Para as coisas materiais, por exemplo, uma academia, uma partida de futebol, um passeio, isso aí a pessoa tem disposição toda hora, qualquer momento. Faça uma análise aí. Se tratando das coisas materiais, a pessoa tem disposição para tudo. Se disser, vamos passear, temos que levantar às 4 horas da manhã e levanta às 3 da manhã. Se disser, vai ter uma partida de futebol, nada contra o futebol, mas vai ser lá meio-dia, então você chega lá 10 horas da manhã batendo papo com os amigos, você tem disposição, academia. A pessoa é bom para tudo,
mas é preguiçoso para as coisas de Deus, coisas celestiais. Você já parou para analisar que você não consegue orar 1 hora? Você já parou para analisar que você não jejua 2 horas durante a semana? Isso tudo são relaxos. Eu estou falando com quem tem dons. Este meu canal da bênção é para crentes, é para evangélicos, é para todo mundo que está no ar, isso aí está no ar. Todo mundo está vendo isso aí, ó. Só que é voltado para o cristão. Quem sabe que alguém que não é cristão vai pegar uma palavra dessa e fala, poxa, eu preciso então entrar nessa aí. Pula para cá, porque Jesus tem salvação para você também. Pula para o evangelho. Agora, a Bíblia fala que os homens, os discípulos de Eliseu, eles estavam fazendo aumentando a igreja. Era a igreja de madeira. Eles estavam aumentando a igreja e precisavam de cortar madeira no mato. Então eles convidaram Eliseu para ir com eles. Lá tinha muitos trabalhadores, mas eles queriam um homem, um responsável por eles, um que desse apoio espiritual. Não teria coisa melhor do que o profeta Eliseu. O profeta Eliseu era o que comandava eles. E Eliseu foi no meio também. Só que o assunto era pegar machado, foice, ferramenta e começar a cortar madeira, vigas, madeira, árvore, para tirar, para poder fazer o tabernáculo, a tenda. Um daqueles trabalhadores, isto é, um daqueles obreiros, daqueles discípulos, depois que está todo mundo trabalhando, ele sai correndo ao encontro do homem de Deus e fala, ai meu Deus, pôs a mão na cabeça. E agora? Eu não sei o que eu devo fazer. O machado que eu estava trabalhando na árvore, de tanto eu trabalhar, escapou o machado, ficou só o cabo na minha mão. E ele estava apavorado e angustiado porque o machado era emprestado. Na lei da física não tem como fazer o que Eliseu fez, só no Espírito de Deus mesmo. Eliseu olhou e disse, era emprestado? Era emprestado. Eliseu falou, corta um galho de árvore e me traz aqui. Aí deram na mão de Eliseu. Ele pegou, perguntou, onde é que mais ou menos do local do rio que você viu que caiu o machado? Mais ou menos ali assim, ó. Aí Eliseu só fez aqui em cima da água. Como é que a lei da física vai explicar isso? Não tem como, isso é milagre. Eliseu estendeu aquele galho e o machado. Logicamente ele estava no fundo e dentro do lodo, porque era um machado de ferro. E aquilo veio e ficou boiando. Aí Eliseu falou, agora vai lá e pega. Quer dizer, o que eu vejo, o que eu aprendo aí? O machado estava trabalhando para quem? Para a obra de Deus. Eles iam aumentar o tamanho da igreja. Tinha mais irmãos, cada qual com seus machados. Quando o machado desse servo de Deus, discípulo de Eliseu, caiu na água, o machado, ficou só a madeira na mão, por que ele se angustiou? Ora, no meio de tantos machados, de tantos homens que tinha ali, eu te pergunto, um só machado ia fazer a diferença? Não. Tinha muitos homens, só que onde está o segredo? Ele falou, ai meu Senhor, pode ler lá. É bem forte, 2 Reis, capítulo 6, versículo 5 e 7. Ó, 2 Reis, capítulo 6, versículo 5 a 7. O machado flutuou. Então, ele falou, era emprestado. O que quer dizer isso aí? Está relacionado, estou dentro do contexto de dons. O dom é propriedade de Deus. Nunca se pode dizer, eu tenho um dom, eu tenho o dom de pregar. Você tem nada. Deus te emprestou e você vai ter que prestar conta com ele. Você vai ter que prestar conta do dom que Deus te deu. Esse negócio que uma irmã cantava que era uma bênção na igreja, ajudava a fazer uma coisa na obra, cada um fazia alguma coisa, você parou, voltou até para o pecado, está no mundo, ou então você nem se desviou, mas você está lá como que inerte, está parado, está quieto, não faz mais nada na obra. O que acontece?
para você fazer isso aí, de parar, não quer pôr mais a mão, seja até mesmo limpar a igreja, ou abrir a igreja, ou dirigir os cultos, tudo que você fazia na obra de Deus, a coisa mais simples que você acha que era, você não faz nada se Deus não permitir no templo dele, porque a obra é de Deus, Ele é o Senhor da obra, Ele é o Senhor da obra. Ninguém pode pôr a mão na obra de Deus se Ele não permitir. Jesus disse: não fostes vós que me chamaste, antes eu é quem vos chamei a vós, e nomeei, designei, para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça. Então, o machado é emprestado. O que nós aprendemos aí é que aquele homem teve zelo, teve cuidado, ele se preocupou com o proprietário do machado. O que hei de fazer? Não tem como comprar, não tem como dar outro. Imagina isso mais de 3.000 anos atrás, o valor daquele ferro. Ele só faltava chorar. Sabe o que é isso aí? Ele se preocupou porque não era dele. Assim somos nós. Tem crentes que recebeu esse machado, recebeu de graça. Você dormindo, teve uma revelação, teve um sonho, que alguém te dava uma ferramenta. Não pense que vai ser um presente no outro dia, que alguém te dá um martelo, uma máquina. Não. Aquilo é o anjo que veio de madrugada e te deu um dom. Dali para frente você começou a pregar, cantar, profetizar, tocar, dirigir igreja. Foi Deus quem te chamou. É o machado, só que você sabe que está parado, sabe que não faz mais nada, está mais voltado para as suas coisas, está mais na carne do que no espírito. E isso não quer dizer que você se desviou, não. Você está na igreja, está normal, dizimando, cultuando, só que você parou. Quando você para, existe um nome que você pode não aceitar agora, mas quando você recebe de alguém, você receber de alguém um objeto, esse objeto pertence a alguém, está aqui um objeto, é de alguém, mas está com você, e você determinou que não vai mais querer tomar conta, não vai querer mais se preocupar com isso aqui. Como é que chama isso aí? Como é que chama essa negligência? Falta de caráter, falta de prudência. Você tem que chegar em quem confiou em você para assim: nós estamos aqui de volta, não vou poder cuidar mais. Só que são milhões de crentes, obreiros, obreiras, que estão aí dentro da própria igreja, sem mais levantar uma palha no reino de Deus, e não tem a mínima da sensibilidade de lembrar que você tem dentro da sua casa, na sua vida, um objeto que foi lhe emprestado pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus. E você não está nem aí, você nem se preocupa de chegar em uma oração ajoelhado e falar: Senhor, tem misericórdia. Eu não estou fazendo mais a tua obra, não quero mais fazer a tua obra. E fazer assim: o Senhor, por gentileza, aceita de volta. No mínimo, você tem que ter brilho e brilho no rosto para honrar Jesus, honrar o Espírito Santo e fazer assim, por favor. Na oração você resolve isso, recebe, por favor. Mas não fique nessa preguiça espiritual, não fique nessa vidinha que você está levando aí, achando que, como parou de fazer a obra de Deus, que agora tá em paz, agora está melhor. Tem uns que chegam até a falar assim: ufa, não está aguentando mais. É melhor você pedir para Deus te levar, porque os dias que você vai ficar na terra vai ser de angústia e de tribulação, porque Deus viu em você condição de cuidar do tesouro dele, e você começou muito bem e terminou muito mal. Eu estou já partindo para o término desse vídeo, e está sendo bênção.
tão forte que está sendo isso aqui na presença de Deus. Muito forte, muito forte. Agora, a Bíblia manda a pessoa entregar. Eu tenho 72 anos de idade, 52 anos de pastoreando. Eu nunca ouvi Deus falar que é para entregar o dom de Deus de volta. Teve um caso na Bíblia que Jesus deu, o Senhor da Seara deu 3 talentos para um, 5 para um, 3 para outro e 1 para um. Quem recebeu 5 fez 10, quem recebeu 3 fez 6. Quem recebeu 1, na hora de prestar a conta, falou que eu não consegui fazer nada. Abriu um buraco e fez o quê? Enterrou. Eita Deus, que bagaceira, hein? Enterrou. O que é que fez o Senhor daquela seara? Abençoou quem negociou os 5, ganhou mais 5, negociou os 3, ganhou mais 3. E a Bíblia fala que o Senhor da seara pegou aquele servo mau, mandou tirar ele para fora, mandou amarrar ele e jogou nas trevas exterior. E ali fala, onde o fogo nunca apaga, o bicho nunca morre. E ainda o Senhor daquele servo disse, se não podia negociar, que me devolvesse, para que eu não perdesse até o que eu te dei. Então são pessoas que sugou o Espírito Santo, além de não retornar nada para Jesus, naquilo que ele propôs para você fazer, você ainda deixou enferrujar o dom de Deus. Como é que enferruja isso? Você não sabe nem mais usar este dom. Lembra quando se tira a ferrugem de um metal, de um ferro? É batendo com martelo, é jogando um óleo, batendo com martelo, jogando um óleo. Pensa numa rolemã, está emperrada, que dificuldade. Só que daqui a pouco você segura ela assim e tem uma coroa no meio, você bate e aqui faz tchum, roda, porque você cuidou. Então começa a partir de hoje. Pega esse óleo e esse martelinho para tirar a ferrugem. Antes que você caia nessa palavra da maldito aquele que fez a obra de Deus negligentemente. Antes que você caia nessa maldição, dessa preguiça espiritual, nesse desleixo, sabe, dessa falta de zelo com o dom de Deus, dom de Deus. Ontem, quando começou o jogo, acho que foi ontem, né? Eu me joguei no pó e fui orar durante o jogo inteiro. Mais de umas 2 horas de oração. Não tenho nada contra jogo. Só que o meu compromisso é tão grande, tão maravilhoso, que nada pode me distrair. Nada. Aí eu orei 2 horas para poder a graça entrar em mim. Não ter ferrugens. O dom de Deus funcionar, porque o dom ele precisa dar manutenção para ele. Você não dá manutenção para o seu carro, para uma coisa que quebra, manutenção. A mesma coisa é o dom. Não pense que você recebendo o dom vai usar pelo resto da vida. Não, tem que dar manutenção para o dom. Como é que dá? Como é que é isso? Jejum, oração. Olha, o dom de Deus não se deteriora. Ele não perde a eficácia, ele não perde a eficiência dele. Só que eu disse no começo, que esse dom está colocado em vaso de, fala aí, de barro. Nós deterioramos a mente, preocupações, pecadãos. Esse vaso vai trincando e o dom está já para cair fora. Você joga então agora manutenção, oração, madrugada, Bíblia, jejum, renúncia, se afaste de rede social, tudo que não presta.
só veja aquilo que é bom. Aí você vai ver seus dons voltarem a funcionar e até a tua saúde mudar, o teu reânimo, a tua alegria, essa depressão maligna acabar na tua vida e você ter um semblante cheio da paz do Espírito de Deus, cheio da graça divina. Aí depois de noite, quando eu estava tranquilo, eu falei, vou dar uma olhadinha aí, como é que foi o jogo. Eu fiquei olhando lá, o pessoal tudo jogando, o Brasil fez lá o gol dele, amém? Mas eu ia perder tempo, no momento de busca, eu já estava com o propósito de orar naquele horário. Você vai trocar uma coisa pela outra, espiritual, pelas coisas da carne? Eu não estou falando que depois de assistir, não é fanatismo não. Fanatismo você não visse depois. Hoje nós temos uma rede social que grava tudo. Jesus é bom. Gente, envia para os demais. Compartilha isso aí com os outros. Fala aí, canal da bênção. Tem pessoas que ficam no celular. Eu falo para as irmãs, vocês estão me assistindo no celularzinho. Fala, por que na televisão, irmão? Coloca lá na televisão, no teclado da televisão, assim, ó, Aldo Alves Cavalcante. Tá lá, canal da bênção. Aldo Alves Cavalcante, vai aparecer lá. Tem vários Aldo, mas é canal da bênção. Aldo Alves Cavalcante. Todo dia tem uma mensagem. Não todo dia, toda semana tem uma mensagem. Deus abençoe. Um beijo na alma. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém.